Como se tornar uma pessoa produtiva na parte da manhã? Como não ser aquela pessoa que já acorda correndo, mal tem tempo para tomar um café da manhã antes do trabalho? E eu não tô falando para você acordar às 5 da manhã, às 4 da manhã, talvez nem às 6. É só para você não ser essa pessoa que já acorda e vai direto pro trabalho, sem ter um tempo sequer para você antes disso. Eu sempre me considerei uma pessoa noturna. Sempre que eu precisava fazer algo da escola ou até da faculdade, eu pensava que eu rendia melhor durante a madrugada. Mas no fim isso é só a gente querendo se enganar, porque biologicamente nenhum ser humano é noturno. Eu sempre ia deixando as coisas para fazer no fim do dia e falando, não, eu sou mais produtiva de noite, vou conseguir fazer melhor de noite, e eu sempre ficava a madrugada dentro fazendo o que eu precisava fazer. E apesar de tudo, sempre funcionou. Mas o ponto é que eu sabia que isso não era saudável e sustentável a longo prazo. Então eu entendi que eu precisava mudar isso o mais rápido possível e que isso ia ser extremamente benéfico para mim, tanto em termos de saúde, para regular mesmo o sono, quanto para produtividade mesmo. E a primeira coisa que eu fiz foi mudar o meu ambiente. E eu tô falando do ambiente virtual mesmo, que é o mais fácil de mudar. Parando agora para pensar, eu realmente acho que todos os influenciadores que eu sigo atualmente, eles são pessoas que têm essa boa rotina matinal. Eu comecei a viver isso ali no dia a dia, consumindo conteúdo todos os dias dessas pessoas, e isso, querendo ou não, entra pouco a pouco na sua mente. E nós temos muito a tendência de seguir as pessoas que estão à nossa volta, fazer o que elas estão fazendo. Então, nesse sentido, não foi diferente. Eu comecei a amadurecer de fato essa ideia e pensar como que eu podia ajustar a minha rotina para pouco a pouco ser uma pessoa mais produtiva pela manhã. No início foi bem difícil, claro, tanto na parte ali do ajuste do sono, porque quando você dorme meia-noite, 1 hora da manhã, é complicado você voltar atrás e tentar dormir de uma hora para outra, às 10, às 9 horas da noite. Mas também não foi fácil para mim saber o que fazer pela manhã. Porque às vezes, se você trabalha ou tem algum compromisso muito cedo, 8, 7 horas da manhã, fica meio complicado ir na academia, por exemplo, de manhã, porque é algo extenso assim, né? Te ocupa muito tempo. E não adianta nada você acordar mais cedo, ter um tempinho livre na sua manhã e usar esse tempinho para ficar no Instagram. Então, depois que eu defini os horários que eu queria dormir e acordar, e colocar alarme para esses dois horários, tanto alarme para ir dormir quanto alarme para acordar, eu decidi que eu queria tentar mais uma vez criar o hábito da leitura. E aqui eu tô falando de forma muito pessoal, o que se encaixou na minha rotina. Você pode, por exemplo, fazer um hobby seu pela manhã, fazer cerâmica, por exemplo, ou então estudar para concurso pela manhã. Qualquer coisa que se encaixe na sua rotina e que seja para o seu bem, para o seu aprendizado, sua produtividade. Criar o hábito da leitura também não foi nada fácil para mim, mas isso é assunto de outro vídeo. No fim deu certo, e além do hábito da leitura, eu encaixei outros hábitos. Claro que isso depende do tempo que eu tenho pela manhã também. Tem dias que eu tenho mais tempo pela manhã, tem dias que eu tenho menos. Mas quando eu tenho menos tempo, eu só leio. Quando eu tenho um pouco mais de tempo, eu faço esses outros hábitos que são journaling, e eu também faço alguns exercícios de visualização que eu até falei em outro vídeo. E só esses dois últimos hábitos, da visualização e do journaling, eles já levam basicamente 1 hora. Por isso que eu digo que você tem que ver muito bem o que se encaixa para você. Se você tem mais tempo, você pode ir na academia, por exemplo. Se você não tem tanto tempo assim, é um ótimo momento para você começar a ler. Lê 10 minutinhos ali, coloca um timer, depois fecha o livro e vai embora. Ou, novamente, faça qualquer coisa que se encaixe nos seus gostos pessoais. Então, de forma resumida e muito prática, o que eu fiz para me tornar uma pessoa mais ativa pela manhã foi ter a consciência disso e estipular os horários que eu precisava dormir e acordar, pegar uma tarefa que eu queria fazer pela manhã e que eu achava que realmente ia me beneficiar e fazer ela todos os dias, até ela se tornar de fato um hábito. E um ponto muito importante, essa tarefa que você faz logo que você acorda, antes até de ir trabalhar, ela deve ser extremamente benéfica para você. O que não quer dizer que você precisa gostar de fazer essa tarefa. Por exemplo, ir na academia é algo extremamente benéfico para você,
mas você não necessariamente gosta de ir para academia. Então, a longo prazo, você vai gostar disso. A curto prazo, não, você vai achar um saco. Mas a médio e longo prazo, vai por mim, isso vai mudar. No início, eu estava odiando ler, odiando. E agora, um ano depois, eu amo isso. Você vai perceber como você vai se sentir muito melhor fazendo algo para você no seu início de dia e não para os outros. Porque querendo ou não, você trabalha para os outros. Você já acorda na correria e vai trabalhar e nem pensa na sua vida. Então acorda um pouco mais cedo, organize os seus horários de sono, faça uma coisa para você e aí sim vá trabalhar. Dessa forma, você vai estar construindo o seu futuro e só seu.